No agro, cada fase da produção tem impacto direto nos resultados, e um dos momentos mais estratégicos para garantir eficiência e produtividade é o período seco do ano. Esse é um desafio especialmente para a pecuária, pois a nutrição das matrizes influencia diretamente a qualidade do bezerro, a produção de leite e até mesmo a próxima estação de monta. Para nos ajudar a entender melhor essa relação e como as escolhas nutricionais feitas agora impactam todo o ciclo produtivo, recebemos a zootecnista Josiane Lage. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Josiane Fonseca Lage nasceu em João Molevade, Minas Gerais, e carrega na alma a força de quem rompeu barreiras e construiu seu espaço com disciplina, resiliência e visão de futuro. Hoje é gerente de produto para bovinos de corte e atua com marketing estratégico e inovação, ajudando a transformar o presente e o futuro da pecuária brasileira. Apaixonada por musculação, ela encontra no treino diário o reflexo da sua vida profissional, foco, constância e superação. Sua maior motivação é enxergar as inúmeras possibilidades que o marketing oferece dentro do agro, um campo ainda em expansão e repleto de oportunidades criativas e impactantes. Mesmo em um setor historicamente masculino, Josiane se destacou, conquistou liderança e respeito, tornando-se referência na pecuária de corte. Para ela, ser protagonista é isso: romper padrões, abrir caminhos e inspirar outras mulheres a ocuparem o seu espaço com coragem e competência. Oi, Josiane, bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo parte da Protagonista, que é um projeto muito importante para dar visibilidade para as mulheres do agro. Exatamente. E a gente falando de um assunto tão interessante, né, durante essa estação seca aí. Josiane, conta pra gente o que é essa programação fetal. Então, é um termo que a gente recentemente tem ouvido falar muito, né, cientificamente, mas traduzindo de uma forma bem simples, assim, para a prática na pecuária, para os pecuaristas também, as pecuaristas que vão nos ouvir, a programação fetal nada mais é do que a gente ajustar essa nutrição da vaca, tanto no período de águas quanto no período seco do ano, mas principalmente ali no período seco, que é quando a vaca está gestante. Então, quando a gente modula essa nutrição da vaca e fornece para ela realmente todos os nutrientes que ela precisa, a gente consegue também ter um melhor desenvolvimento do feto, que é quando vai nascer um bezerro de boa qualidade. Então, tem vários aspectos que a gente pode trabalhar na nutrição dessa vaca, mas de uma forma bem simplista é a gente atender a exigência nutricional que ela precisa ali, principalmente no período seco do ano, para que a gente tenha o desenvolvimento melhor desse feto, que vai vir a ser um bezerro de boa qualidade depois no futuro dentro da fazenda. E quais são os principais desafios nutricionais que os pecuaristas enfrentam, né, nesse período seco? Geralmente, as vacas vêm agora, né, a gente está no momento que a gente está num período de transição e vamos entrar no período seco. Então, elas já vieram de um período de estação de monta, de boa qualidade de forragem. Então, quando a gente vai migrando para essa estação que agora vem o inverno e o período seco, a forragem diminui muito a sua qualidade, principalmente com relação ao teor de proteína. E a vaca precisa, principalmente de proteína, para que esse bezerro que esteja lá na fase fetal desenvolva todo o padrão de massa muscular que ele vai ter. Então a gente precisa ajustar esse nível de proteína dessa vaca no período seco do ano, lembrando que o pasto está com uma má qualidade, que a gente não pode deixar essa vaca num suplemento mineral o ano todo, que no período seco é importante a gente ter atenção de ter um suplemento ureado aditivado ou de ter um suplemento proteico de acordo ali com a condição da fazenda, para a gente poder suplementar essa vaca e principalmente ter essa vaca chegando com o melhor score no fim desse período seco para entrar bem na próxima estação de monta. E depois que a vaca pare, qual é o momento ideal do ano para esse desmame do bezerro? Geralmente no Brasil a gente faz a desmama entre 7 meses de idade, mas a gente consegue trabalhar alguns fatores nutricionais com o bezerro para a gente melhorar a produtividade da vaca. Então hoje no Brasil a gente tem alguns sistemas, por exemplo, a desmama precoce, a desmama antecipada, que são técnicas que a gente antecipa a desmama desse bezerro e isso tem todo um impacto na melhora de score dessa vaca e que vai impactar também nos índices de prenhez desse rebanho. Como é que funciona essa suplementação animal na fase da cria e quais são os pontos que você diria que esse pecuarista precisa ter atenção? Geralmente, em fazendas com boas condições nutricionais, que a vaca já está bem suplementada, depende muito do que o pecuarista está almejando com esse rebanho, o que ele está buscando com esse bezerro depois que ele for desmamado. Mas eu vou citar aqui 3 sistemas de produção que são muito utilizados hoje no Brasil
tanto para trabalhar com melhores índices da vaca e também para melhorar os índices do bezerro. Então a gente tem hoje, por exemplo, o sistema de creep feeding, que é um sistema onde a gente coloca ração específica apenas para o bezerro, onde a gente tem um cercado e apenas o bezerro tem acesso a esse tipo de produto, onde a gente consegue ter uma arroba a mais de quilo de bezerro aos 7 meses de idade. Então ele é um programa nutricional muito eficiente que a gente utiliza, claro que de acordo com a necessidade de cada fazenda. Um mito, Jaque, que tem no mercado é que muitas pessoas acreditam que o modelo de creep feeding, ele impacta na melhora de score de condição corporal da vaca, em índices reprodutivos no rebanho. Só que o creep não tem esse perfil de mudar esse comportamento de eficiência na vaca. É simplesmente no bezerro. Agora a gente tem outros 2 programas, que é a desmama precoce ou desmama antecipada, que além da gente ter um bezerro melhor, a gente consegue sim modular toda a questão hormonal e de score dessa vaca para que ela se torne mais produtiva. Por quê? Quando a gente remove o bezerro da vaca com 3 meses de idade, no caso da desmama precoce, ou com 4 ou 5 meses, no caso da desmama antecipada, essa vaca para de produzir leite. Desmamar é tirar o bezerro do pé da vaca, essa vaca parou de produzir leite, então o que acontece? Ela reduz a exigência nutricional que ela tinha para a produção de leite, né? Então ela vai começar a destinar energia para recuperar toda a condição corporal. Então, na desmama precoce, principalmente com primíparas, é uma técnica que a gente recomenda muito em primíparas, ela já consegue ter um bom índice dentro da próxima estação de monta. Quando a gente está falando de desmama antecipada, já é um bezerro um pouquinho mais velho, ali com 4, 5 meses de idade, a gente tem um impacto muito positivo dessa vaca em recuperação de score de condição corporal, mas a gente vê índices melhores na próxima estação de monta. Então, dentro do sistema de cria hoje, o que a gente tem abordado muito no mercado é essa importância de não achar que tudo que a gente faz acontece de forma muito pontual. Tudo que a gente faz no rebanho de cria, ele tem um impacto no outro ciclo produtivo. Um bezerro de qualidade, ele vai ser um bezerro muito melhor na fase de recria, na fase de confinamento. Então, a gente precisa quebrar esse padrão ainda de mentalidade mesmo que existe no mercado, de que o que a gente faz na fase de cria fica na fase de cria. Não, ela é a base do nosso sistema e é ela que impacta toda a eficiência do nosso ciclo produtivo da pecuária de corte. E existem estratégias que podem minimizar os impactos da seca na alimentação do rebanho? Sim, a gente tem que procurar cuidar de toda essa pastagem, de fazer esse manejo correto, né? E aí precisa de um zootecnista dentro da fazenda para entender a lotação da fazenda, como que o pecuarista tem trabalhado, a gente consegue trabalhar um melhor manejo de pasto, porque hoje em dia também nas fazendas de cria, principalmente, né, o pasto de vaca, geralmente é comum no mercado se dizer, a vaca fica no pior pasto da fazenda. E é um conceito errado, porque a gente precisa dar uma suplementação boa para essa vaca, para ela poder nos dar o fruto que é um bezerro melhor. E a gente consegue ajustar também no período seco com suplementos nutricionais. Então é indispensável o uso de aditivos, suplemento mineral ureado, suplemento proteico, e aí tudo depende da avaliação que a gente faz na fazenda para entender o que é melhor para aquele rebanho naquele momento. Se a gente pudesse dizer aqui quais são os principais erros que os pecuaristas acabam cometendo, né, e que eles poderiam evitar? Hoje, assim, muita gente ainda não investe em genética, né? A gente vê muitos pecuaristas que ainda não se atentaram para a importância que é de ter uma melhor qualidade genética dentro da fazenda, de não fazer inseminação artificial. Então, é algo que a gente vem tentando falar também no mercado. Claro que eu trabalho na área de nutrição, mas a gente não pode olhar só para um foco, né? A nutrição é importante, mas a genética também é. E isso que melhora toda a qualidade produtiva do rebanho e produção de carne do Brasil em geral, né? Então, alguns erros que o pecuarista comete é de achar que a vaca sobrevive com uma suplementação mineral todo ano. Ela sobrevive, sim, mas ela é muito menos produtiva do que uma vaca onde você tem uma correção nutricional dela ali no período seco, principalmente, ou trabalhar com algum suplemento, mesmo que seja no período de águas, para você incrementar essa taxa reprodutiva dela, né? A gente tem produtos que a gente consegue melhorar 7, 8 pontos percentuais na prenhez no período de estação de monta. Então, além do período seco, acho que ainda o pecuarista ele precisa se atentar a outros fatores também no período de águas, onde ele consegue corrigir as deficiências da fazenda e melhorar os índices reprodutivos, porque mais bezerros, mais rentabilidade ali dentro do negócio dele. Muito legal. É um assunto incrível, né, gente? A gente tem muito o que falar aqui, mas acho que a gente aprendeu muito hoje com você também, né? De talvez pequenos detalhes
que a gente não olhe todos os dias, mas que fazem uma diferença brutal até no final, né? É claro que todo mundo aqui está falando em rentabilidade, Sim. tudo isso é feito para no final te trazer mais rentabilidade, né? Legal, isso mesmo, Jaque. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. O programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no universo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!